Olá, veterinário, tudo bom? Hoje eu vim aqui para conversar sobre um assunto que vocês já me pediram bastante lá no Instagram. Complicando a Cirurgia Vet. Se você ainda não segue, corre lá e não deixa de seguir. Então, eu vou passar para vocês os princípios e como a gente vai fazer uma boa bandagem, tá? Então, a bandagem, ela consiste em quê? A bandagem, a gente possui as bandagens ortopédicas, as bandagens que a gente utiliza em pós-cirúrgicos de reconstrutivas, que são as bandagens compressivas. As bandagens ortopédicas são aquelas bandagens que elas visam dar um maior conforto para um animal quando ele tem alguma fratura, alguma luxação. No caso de luxações, essa bandagem ela vai ser muitas vezes a correção dessa luxação, tá? Mas no geral a bandagem ortopédica ela visa o quê? A gente tentar fazer o alinhamento da fratura, sempre lembrar de sedar esse paciente e fazer ali uma compressão para impedir que o animal se movimente e ocorra ali o contato do foco de fratura, que isso causa muita dor, tá? Então as bandagens compressivas elas vão tender a ter a função de dar conforto ao paciente, diminuir a dor e auxiliar muitas vezes na cicatrização. Elas são usadas também no pós-operatório de cirurgias ortopédicas para manter o alinhamento ósseo de tudo que foi feito, sempre associado com o repouso, tá? Então, na parte ortopédica, que não é a parte que eu faço, as bandagens elas são utilizadas para esse intuito. E agora falando da parte de cirurgia geral, a gente utiliza muitas bandagens, as bandagens compressivas, principalmente em pós-operatórios de cirurgias reconstrutivas, mastectomias a gente sempre tem que utilizar. No tratamento de feridas, a gente também precisa utilizar bandagens compressivas, tá? E por que eu preciso usar bandagens? As bandagens compressivas, elas são utilizadas com o intuito de diminuir o espaço morto. E o que é isso? O espaço morto é aquele espaço que fica entre a pele e o músculo ali, quando a gente faz uma cirurgia muito grande, que precisou divulsionar muito subcutâneo, ou nas cirurgias reconstrutivas, onde a gente tem incisões muito grandes de pele. Então a gente vai ter um espaço morto ali muito grande, onde o acúmulo de secreções ocorre. Então, se eu tiver a formação de seroma, por exemplo, que nada mais é do que um líquido inflamatório normal de ocorrer na maioria das cirurgias, esse líquido ele vai se acumular naquele espaço morto. E ele, ao se acumular ali, ele vai tender a afastar mais ainda essa pele. E aí isso pode levar à ruptura dos pontos, que é tudo que a gente não quer, né? Porque se eu tenho ruptura dos pontos, ou eu vou ter que sedar esse paciente de novo para refazer os pontos, ou dependendo de como tá o grau de infecção, eu vou precisar deixar esse tratamento por segunda intenção, o que vai demorar muito para fechar, né? Esses pontos, fechar essa ferida, tá? Então a bandagem compressiva a gente utiliza com esse intuito principalmente, diminuir o espaço morto, evitando com que a gente tenha acúmulo de seroma e descência da nossa sutura, tendo grandes complicações pós-operatórias. Ah, Janaína, e o dreno? Por que você não usa o dreno ao invés da bandagem? Em muitas situações eu uso o dreno também, apesar de que hoje em dia eu estou diminuindo muito a minha utilização de drenos. Eu utilizo mais drenos em locais onde eu não consigo fazer uma boa bandagem, por exemplo, em região perineal, eu gosto de usar dreno, porque ali a colocação de uma bandagem ela é mais difícil, apesar de terem técnicas corretas de colocação de bandagem ali. Mas eu tenho diminuído cada vez mais a minha utilização de dreno. E por quê? Porque os drenos, eles vão agir ali naquele local como um corpo estranho. E a gente só pode deixar o dreno por no máximo 5 dias, em torno de 3 a 5 dias. Tem um vídeo que vai aparecer aqui, onde eu falo um pouquinho mais sobre drenos. Foi uma live lá no Instagram, onde a gente conversou sobre drenos, tá? Mas o dreno, ele pode atuar ali como um corpo estranho e o organismo reagir contra aquele dreno. E principalmente porque muitas vezes a gente não usa o dreno de Penrose, né? A gente utiliza o dreno improvisado, né? Com o dedo de luva.
E aí a gente vai ter o látex ali que pode realmente causar um processo inflamatório maior, sem falar que é uma porta de entrada para a infecção bacteriana. Então o proprietário ele tem que ter muito cuidado ao limpar aquele dreno, fazer toda a antisepsia correta. Se a gente tem um proprietário que não cuida da forma correta, eu tenho grandes chances de ter uma infecção ascendente ali e acabar tendo complicações na minha cirurgia por conta do dreno, tá? Então, por conta disso, eu tenho preferido atualmente utilizar as bandagens compressivas ao invés dos drenos, tá? E então, Janaína, como é que a gente faz uma boa bandagem, né? Porque não é simplesmente colocar uma bandagem, passar uma atadura ao redor ali do tórax do paciente e pronto, e acabou. Tem um jeito certinho da gente fazer essa bandagem, para que ela faça a sua função da forma correta, tá? Em feridas, a gente tem sempre que lembrar que as feridas em membros, a gente vai utilizar muitas vezes as bandagens do tipo Robert Jones, que são bandagens ortopédicas, né? Porque muitas vezes essas feridas graves com exposição óssea, a gente tem fraturas também associadas. Então a gente precisa estabilizar aquele foco de fratura para que não tenha problemas posteriores. Então como é que a gente vai fazer isso? Lembrar que para bandagens ortopédicas, a gente tem que sempre imobilizar a articulação anterior ao foco de fratura e a articulação posterior ao foco de fratura. Então, a articulação cranial e caudal do nosso foco de fratura. Se eu tenho, por exemplo, uma fratura ali na parte medial de rádio una, por exemplo, não adianta eu passar a bandagem só daqui para cá, tá? Então, a minha bandagem ela tem que começar aqui embaixo, nessa articulação, e terminar na articulação mais cranial, tá? Então a gente tem que sempre passar a bandagem nas duas articulações que estão entre a fratura, independente de onde tiver essa fratura. E por isso que na ortopedia muitas fraturas são ruins de realizar a imobilização. Por exemplo, uma fratura de escápula, a gente vai ter que passar uma bandagem que vai passar por todo o tórax desse paciente, porque a gente tem que imobilizar a articulação acima e a articulação abaixo desse membro. Então, em feridas de membro, onde a gente tem associação com fraturas, sempre lembrar desse detalhe, tá? Isso é muito importante, porque a gente tem que fazer o tratamento da ferida, mas a gente não pode esquecer da fratura. E aí é sempre bom consultar um ortopedista para saber se, de repente, já faz uma cirurgia ortopédica ali para uma fixação com um pino com um fixador externo, se a fratura não for no foco da ferida, tá? E é isso tudo o ortopedista que vai avaliar e falar o que pode ser feito ou não. Nos casos de mastectomias e de cirurgias reconstrutivas, a gente tem que lembrar que a gente precisa fazer uma compressão, então a gente tem que comprimir cada vez que a gente passar a nossa atadura, mas a gente não pode fazer uma compressão muito forte, principalmente em região de tórax, senão a gente atrapalha a expansão torácica e o animal não consegue respirar de forma correta, tá? E aí pode levar a um quadro de cianose, por exemplo, e o animal ter um quadro de síncope e até mesmo vir a óbito, caso o proprietário não perceba, tá? E isso a gente tem que tomar cuidado nas bandagens de tórax e nas bandagens de região de pescoço, tá? Para otematoma, para cirurgias reconstrutivas em região cervical. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, nessas ocasiões para não fazer uma compressão muito grande e acabar causando outros problemas para esse paciente. Então como é que a gente faz essa bandagem, né? A bandagem ela é composta por 3 camadas basicamente. A camada de contato, a camada absorvente e a camada compressiva. E o que são essas 3 camadas, Janaína? A camada de contato vai ser a primeira camada que a gente vai colocar em contato direto com a nossa ferida. E aí vai ser o produto que a gente quer utilizar para tratar aquela ferida traumática ou aquela incisão cirúrgica, tá? Seja uma sulfadiazina de prata, uma colagenase, o PHMB, o mel,
qualquer coisa, aquilo que você acha que é melhor para aquela situação, tá? Então a camada de contato é isso, é o produto que você vai utilizar para fazer a cicatrização daquela região. E aí a gente vai passar o produto, colocar a gaze por cima, normal como qualquer curativo. A segunda camada vai ser a camada absorvente. E por que eu tenho que colocar essa camada? Porque principalmente em feridas a gente tem muita drenagem de secreção, principalmente nos primeiros dias. Então a gente precisa dessa camada absorvente para que toda a secreção que seja formada, toda a secreção que for formada ali naquele local, ela seja absorvida e não acumulada na ferida. E por isso é importante a gente, por exemplo, em casos de feridas, dependendo do produto que a gente utilize, por exemplo, PHMB, que ele pode ser utilizado as trocas de curativos por até 72 horas, mas nos primeiros dias a gente não pode, porque a gente tem muita secreção sendo formada e mesmo com a camada absorvente ali, essa secreção ela vai se acumulando e acaba tendo um odor fétido, atrai mosca, gera um quadro de infecção. Então a gente tem que fazer essa troca a cada 24 horas. Lembrar, gente, de sempre respeitar o tempo de ação dos medicamentos que a gente utiliza. Então se a gente utiliza uma pomada que ela tem tempo de ação de 12 horas no máximo, não adianta a gente pedir para o proprietário trocar o curativo a cada 24 horas, porque essas outras 12 horas o produto está ali, mas não está fazendo efeito nenhum, tá? Então, sempre solicitar a troca de curativos de acordo com o tempo que aquela pomada, que aquele princípio ativo, ele tem ação, tá? Então, essa camada absorvente, normalmente a gente utiliza o algodão ortopédico, principalmente, né, nas bandagens ortopédicas, quando a gente tem associação com fraturas. A terceira camada, ela vai ser a camada compressiva, que aí vai ser a atadura que a gente usa. Nas cirurgias de mastectomia reconstrutivas, eu confesso que eu não utilizo a camada absorvente. Eu faço uma camada de contato e boto uma compressa para absorver as secreções que possam ser formadas e passo a atadura, tá? Essa terceira camada, ela é importante porque ela vai ser a camada que vai auxiliar na redução do espaço morto. O que é esse espaço morto? Em cirurgias reconstrutivas, cirurgias de mastectomias, onde a gente tem uma remoção muito grande de uma área de pele, por exemplo, e aí a gente tem uma grande divulsão de subcutâneo, a gente tem ali um espaço morto que vai ser formado, ou seja, um vazio ali, né, entre a pele e a próxima camada ali de músculo. E quando a gente tem esse espaço, cirurgias reconstrutivas, a gente não pode, por exemplo, fazer walking suture, técnicas de suturas para reduzirem o espaço morto, porque a gente pode lesionar a vascularização do retalho, por exemplo. Então a gente não utiliza essas técnicas. Então fica um espaço morto muito grande. E aí, esse espaço morto, ele acaba sendo um local de acúmulo de secreção. Qualquer cirurgia, ela pode vir a ter a formação de seroma. O seroma ele é normal, nada mais é do que um líquido inflamatório. E se eu tenho ali um espaço morto muito grande, esse líquido ele vai se acumulando ali, se acumulando, até que a gente tem um aumento daquela região, né? E pode vir a romper os pontos, criar ali um meio de cultura e ter desenvolvimento bacteriano, tá? Então a gente não pode deixar que esse seroma se acumule ali na região. E a bandagem, ela tem essa função. Essa compressão que a gente faz é para justamente diminuir o espaço morto. E diminuindo esse espaço morto, por mais que eu tenha a formação de seroma, muitas vezes ele vai estar localizado em uma região onde é pior de fazer uma bandagem. Por exemplo, nas mastectomias, eu tenho muitos casos onde eu tenho formação de seroma na região mais inguinal. Por quê? É a região onde a gente sempre vai ter removido o linfonodo, porque ele vem junto. Quando a gente tem a remoção de linfonodo, a gente pode tender a ter inchaços, por exemplo, tá? E é uma região onde a passagem da bandagem, ela é mais difícil, porque, por exemplo, se for um macho,
a gente tem o pênis ali. Então a gente tem que tomar cuidado para não apertar demais e não causar uma compressão do pênis, dificultar dele urinar. Tomar cuidado para não passar a bandagem ali muito próxima e acabar molhando quando ele for urinar, tá? Se for uma fêmea, é um pouco melhor da gente passar a bandagem. Mas mesmo assim, como as incisões, por exemplo, das masteques, elas chegam até bem lá embaixo, né? Muitas vezes, dependendo do tumor, chegam até perto da vulva. É uma região que quando a gente vai passar a bandagem, a gente não pode apertar muito também, porque senão a gente faz uma compressão ali do membro e pode causar edema de membro. E a movimentação sai muito mais fácil, aquela parte da bandagem, tá? Então, eu, por exemplo, nas mastectomias, é a região onde eu vejo que mais tem a formação de seroma. Mas mesmo assim, não são seromas absurdos de grandes, tá? São normalmente pequenas coleções, porque a gente fez a bandagem compressiva e isso auxiliou com que não tivesse grandes coleções de líquido sendo acumulados ali na região, tá? Então essas são as 3 camadas. A camada de contato, a camada absorvente e a camada compressiva. Tá, Janaína, e como é que eu faço essa bandagem? Você já falou que se for para uma fratura, a gente tem que sempre pegar a articulação proximal e distal do membro, mas e se for no tórax, como é que a gente faz? Então, gente, tanto no membro quanto no tórax, qualquer bandagem que a gente for fazer, a gente tem que lembrar de cada vez que a gente for passar o nosso algodão ortopédico ou a nossa atadura, a gente tem que andar 50% para frente dessa passada anterior. Então a gente faz a primeira passada de algodão ortopédico, passou. E aí, ao invés de a gente passar de novo ali por cima, a gente vem e anda 50% para frente. Então a gente vai passar a nossa outra parte meio que começando na metade do algodão que a gente colocou anteriormente. Deu para entender? Se deu para entender, deixa o comentário aqui. Se não deu, deixa o comentário também, que eu tento explicar de uma outra forma. Mas é basicamente isso. Então o algodão ortopédico, a gente não precisa colocar força, porque o algodão ortopédico, ele além de auxiliar nessa absorção de secreções, a gente coloca bastante algodão ortopédico, principalmente nas fraturas, para acolchoar bem aquela região. E para que no momento que a gente for passar a atadura, a gente possa fazer uma compressão boa sem causar garroteamento no membro, tá? E uma outra coisa importante essa passada de 50% a 50% é justamente para isso, para a gente não garrotear o membro, tá? E uma coisa importante, tanto membro quanto tórax, né? Não causar ali uma compressão muito grande em uma região. Uma outra coisa importante nas ataduras ortopédicas, nas bandagens ortopédicas, a gente sempre vai começar da porção mais distal do membro para a porção mais proximal, tá? Por quê? Porque assim a gente impede o garroteamento venoso ali, e impede que, se a gente começar de cima para baixo, a gente vai estar garroteando o retorno venoso e esse membro tende a inchar muito, tá? Então sempre começar da porção mais distal para a porção proximal. Uma coisa importante, sempre deixar os dedinhos para fora nas bandagens de membro. Por que isso? Porque você vai virar proprietário e vai falar assim: Dona Ana, fica de olho nos dedinhos do pretinho. Se a senhora perceber que está inchando, está ficando gordinho, dá um piquezinho nos 2 laterais da bandagem. Assim você consegue diminuir um pouco a compressão que você fez e fazer com que o retorno venoso ali, a passagem linfática, a circulação de sangue, retorne ao modo normal, tá? Se continuar inchado, você recomenda que vá à clínica para que a bandagem seja trocada, tá bom? Outra coisa importante, sempre recomendar que a bandagem não pode molhar, tá? Então, tomar muito cuidado, não deixar esse paciente em local que tenha água, quintal molhado, chuva. Prestar atenção quando ele for urinar, se a bandagem for nos membros posteriores ou nessa região perineal, porque ela não pode molhar. Uma coisa importante, nas cirurgias reconstrutivas, nas mastectomias,
Eu recomendo deixar a bandagem por 3 dias, tá? Então eu não tiro essa bandagem antes de 3 dias de pós-cirúrgico. Faço a bandagem assim que termina a cirurgia e recomendo ao proprietário o produto que ele vai precisar utilizar para fazer aquele curativo, porém eu recomendo, não mexe nessa atadura, nessa bandagem até tal dia. Por exemplo, se a cirurgia foi na terça, não mexe nessa bandagem até sexta. Então eu deixo 3 dias com a bandagem, recomendando a roupinha cirúrgica por cima, e só vai começar a fazer o curativo daquela sutura, daquela cirurgia, após 3 dias, que é quando ele vai retirar a bandagem em casa, tá bom? Então 3 dias com a bandagem compressiva, sem mexer nos pontos, tá? Então, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. A gente viu aqui as bandagens ortopédicas, o que é uma bandagem, qual a sua função, como fazer as bandagens para cirurgias reconstrutivas, por que que eu não gosto de dreno, tá? Por que que eu não tenho usado mais dreno. Então é isso, espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, que você sabe que é assim você vai receber a notificação cada vez que um vídeo novo estiver aqui no canal. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar, porque assim o YouTube vai entender que você gostou desse conteúdo e vai sempre te entregar mais conteúdo sobre veterinário. Além de entregar esse vídeo para diversas outras pessoas que vão gostar desse conteúdo e a gente vai melhorar cada vez mais a medicina veterinária, tá bom? Beijinhos!